Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Juízes e hoje nós vamos começar a bonita história de Sansão. Por isso, peçamos que a Trindade Santa esteja conosco, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva! Depois de refletirmos os perigos trazidos pelas ideias de monarquia para o povo de Deus, nós temos, depois da história de Jefité, alguns juízes menores. Abesã, por exemplo, que está no capítulo 12, versículos 8 a 10. Depois, Elon, nos versículos 11 e 12. E para terminar o capítulo 12, Abdom. E aí já entramos no capítulo 13 com Sansão. Outro juiz menor, mas que tem os capítulos 13, 14, 15 e 16 para contar a sua história. Vejamos melhor. A história de Sansão já começa com as histórias dos outros juízes. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, uma geração. Havia um homem em Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua esposa era estéril e não tinha filho. E aí, no início do capítulo 13, aparece que ela recebe uma visita do anjo e esse anjo fala que ela vai dar à luz. E para isso ela precisa, no versículo 4, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu. Nós já explicamos em outras oportunidades o voto de nazireato, onde a pessoa, durante um período ou uma vida, ela deixa de ter algumas atitudes. Ela não toca em nada que é morto, ela não bebe nenhum tipo de bebida fermentada, ela não toca em nada que é impuro, tipo um cadáver, por exemplo, e não corta os cabelos. E aí, a esposa de Manoé fala para ele que apareceu o anjo, ele fala, quando o anjo aparecer, você me chama aqui. E lá no versículo 17, Manoé disse então ao anjo de Yahvé, qual é o teu nome? Para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem. E o anjo de Yahvé lhe responde, por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Ou seja, esse maravilhoso é no sentido de que não se consegue pronunciar. Já trabalhamos em um dos nossos estudos o nome de Deus e trabalhamos esse texto. Ou seja, o nome de Deus ele não é para ser conhecido, porque o nome traduz a pessoa. Quando eu falo João, você vai pensar em algum João que você pensa. Às vezes alguém ou alguém. Então, o nome traduz uma impressão. E Deus ele não pode ser limitado pelo nome. E aí nasce uma criança. E o nome vai ser Sansão, que significa solar. E Yahvé o abençoou. Já no capítulo 14, começa, que ele já cresceu, e o casamento de Sansão. Seu primeiro casamento, e vamos lembrar que na história Sansão sempre é apaixonado e traído pelas mulheres. Sansão desceu a Tana e teve a atenção atraída para uma mulher dentre os filhos dos filisteus, ou seja, algo que dentro do povo de Deus já não podia acontecer, casar-se com uma estrangeira. Subiu, contou isso a seu pai e a sua mãe. E o pai e a mãe vai ficar triste, mas ele fala que quer a mulher. Então lá no versículo 5, Sansão desceu a Tama com seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Tama, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O espírito de Yahvé veio sobre ele e, sem ter nada na mão, despedaçou como se fosse um cabrito. Ou seja, para mostrar que ele é uma pessoa abençoada. Agora ele vai tomar essa moça por noivado e existe uma festa que tem os acompanhantes e que era uma tradição, junto aos filisteus e tudo mais, soltar um enigma para que se pudesse desvendar o enigma. Se desvendasse,
o noivo pagava. Se não desvendasse, os acompanhantes do noivo, que aqui no caso eram 30, tem que pagar alguma coisa para ele. E o enigma: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Por quê? Porque quando Sansão voltou lá, aconteceu o quê? Dentro da carcaça do leão havia uma colmeia. E ele tirou o mel e deu para as pessoas comerem. Coisa que ele não podia, porque naquele tempo comer algo que estava dentro de um cadáver era algo muito ruim. E aí eles não conseguem resolver. 7 dias para fazer isso, eles chegam e falam para a noiva: seduz o teu noivo para que nós possamos descobrir. E ela chega e ele fala. E ele tem que dar uma veste para cada um. Aí ele pega, sai do acampamento, mata 30 filisteus ricos, toma-lhes a roupa e dá para os seus 30 acompanhantes. E Sansão vai fazer uma vingança ainda maior. Ele captura 300 raposas e amarra de 2 em 2 com uma tocha de fogo. E as raposas incendeiam os campos dos filisteus. E aí, lá no capítulo 15, versículo 6, os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhe disseram: Sansão, o genro do Taminita, que este lhe tirou a mulher. Tá? Como Sansão, quando ele saiu para tacar fogo e tudo mais no campo, ele demorou para voltar, o pai da sua noiva deu ela para outro. E aí ele fica mais bravo ainda, incendeia o campo e os filisteus vão se vingar da família da sua noiva. E aí Sansão vai pegar uma queixada de jumento e vai matar 1000 homens e vai se refugiar. Já no final do capítulo 15, no versículo 20, vai falar que Sansão julgou Israel na época dos filisteus durante 20 anos. Aqui fala que ele começou uma luta contra os filisteus. Matou 1000 aqui, matou 30 lá, depois vai matar mais 3000 no final. Só que os filisteus só vão ser derrotados mais fortemente com Saul e depois com Davi. No capítulo 16, o último desta saga de Sansão, nós temos o episódio As Portas de Gaza, onde ele viu uma prostituta e ali ficou com ela. Nesse episódio da prostituta, ele acaba tirando o batente da porta e acaba levando para uma cidade chamada Hebron. Tá? Amarrado nas correntes, com tudo, 60 quilômetros de distância. E logo em seguida, no capítulo 16, a partir dos versículos 4 até o final, nós temos que Sansão já vai estar amando uma outra mulher, Dalila. Tá? E o príncipe dos filisteus foram procurá-las e disseram: seduz Sansão para descobrirmos de onde que vem sua força. E aí ela tenta por uma vez seduzi-lo, ele mente, por 2 vezes seduzi-lo, ele mente, na terceira vez ele fala a verdade, corta-lhe os cabelos e ele fica fraco. O nazireu não pode cortar o cabelo. Então ele quebra o voto de nazireato e perde como que aquela bênção de Deus. E aí ele é preso e vai rodar uma mó de moinho. Acontece que o cabelo cresce novamente, ele é levado para um templo onde está acontecendo uma grande festa para que todos tirem sarro dele. E lá ele pede para ficar entre 2 colunas e no versículo 29 o texto fala: e Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo sobre as quais esta se sustentava e se apoiou nela. E gritou: morra eu com os filisteus. E derrubou, e lá se diz que ele fez morrer 3.000 pessoas, mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o velaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ou seja, uma daquelas histórias miraculosas que a gente tem que fazer uma interpretação teológica e não histórica. No nosso próximo estudo, terminando essa parte da ação dos juízes, nós vamos entrar nos apêndices do livro de Juízes. Sigamos juntos, paz e bem.